Boa tarde a todos. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Senhor. É tempo de conversão, é tempo de salvação. E este evangelho de hoje é tão rico, traz muitas reflexões para esse período que todos nós estamos vivendo, que é a Quaresma. Talvez uma primeira reflexão que podemos fazer: estava tudo às mãos deste rico para se salvar. Tudo. Essa pessoa, literalmente jogada aí na porta da sua casa, estava ali, à disposição. Estava ali esperando, e era um caminho de salvação que Deus tinha colocado para esse rico. A palavra de Moisés, dos profetas, e principalmente, que é o que diferencia daquele povo de então, esse morto que voltou, para dizer e ressuscitou, que é o Jesus Cristo. Eles tinham tudo nas mãos. Os meios para a salvação estavam ali, ao seu alcance. Uma outra reflexão que pode desprender desse evangelho é que existe um tempo para tudo, gente. Mas chegará o momento em que já não existirá mais tempo. Será definitivo. Esse abismo que se abriu entre o céu e literalmente os abismos, já não há mais volta. Nenhum pode passar de cá para lá, nem de lá para cá. Acabou. É tempo de salvação, é tempo de conversão. E para quem diz que o inferno não existe, eis aqui a prova da boca de Jesus que o inferno sim existe e, portanto, existe a possibilidade de condenação ou salvação. É o que nós esperamos. Quantas mensagens, quantas reflexões somos chamados a fazer a partir desse evangelho. Mas eu queria me fixar nessa primeira reflexão que eu fiz. Esse pobre que estava
aí às portas desse rico, e também a palavra de Deus, né, esse morto que voltou e ressuscitou, que são sinais de Deus. A salvação já está ao nosso alcance, está no meio de nós. E para isso eu queria usar uma frase de Santo Agostinho, que diz o seguinte: Deus se esconde porque Ele deseja ser procurado. Deus se esconde porque Ele deseja ser procurado. Talvez a conversão que Deus nos pede nessa quaresma não são grandes coisas, é pequena coisa, mas que é enorme. É abrir um pouco o coração e os olhos, esticar a mão para tocar a salvação, que está aí, está escondida. Está no meio de nós, está aqui. Querem um exemplo desse Deus escondido que espera que o procuremos, que deseja que o procuremos? Pensemos no que vamos viver daqui a mais ou menos 3 semanas. A paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai esconder a sua divindade, essa divindade que Ele manifestou, né, no Evangelho da Transfiguração, vai ser escondido de uma vez por todas nesse sofrimento atroz da cruz. Mas Deus está ali. É certo que a divindade de Jesus Cristo meio que se escondeu, mas ali está a humanidade de Jesus Cristo que morre por nós e por amor a nós. Deus se esconde no sofrimento. E eu tenho que aprender a buscar no sofrimento um caminho de salvação, um caminho de amor. É isso que Ele nos ensina. Queremos outra amostra desse Deus escondido? A Eucaristia. Que maravilha. Esse Deus que se esconde e deseja que o procuremos. Quantas vezes ajoelhamos na frente do sacrário? Quantas vezes ajoelhamos na frente da Santa Hóstia exposta solenemente? O que eu vi ali? Quem que eu enxerguei ali? Um pedacinho de pão? Nada. Ficar vendo as moscas, né? O barulho, a distração. O que eu consegui ver ali? A salvação está ali. Deus se esconde porque Ele deseja ser encontrado e ser achado. E como se não bastasse esses milagres eucarísticos, falo de um só, ocorrido em 2008, bastante recente, na Polônia. Sokolka. Um padre estava distribuindo a comunhão durante uma Santa Missa, e de repente essa hóstia cai no chão. Normalmente o que é recomendado, seja para o ministro, né, da Eucaristia, seja para o ministro consagrado, o que se faz? Ou você pega e consome, depois purifica o lugar onde a hóstia caiu. E uma segunda opção, você pega essa hóstia e coloca num copinho de água. Por quê? Porque o pão, dissolvendo na água, ele perde as suas espécies, e perdendo as espécies do pão, a característica do pão, já não há mais matéria, e portanto já não há mais sacramento, e portanto não há mais presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode dispensar essa água com toda a tranquilidade, porque já não tem a presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim fizeram nessa ocasião. Caiu a hóstia, eles colocaram num copinho de água, colocaram no armário ali na sacristia. Passado um tempo, para surpresa deles, quando eles abriram, descobriram que nessa hóstia tinha uma mancha de sangue. Fizeram vários estudos, todos alarmados, foi avisado o bispo, etc., como deveria ser, normal, né? E aí descobriram uma série de coisas que talvez não seja surpresa para muitos de nós, mas que confirmam mais uma vez essa maravilha que é a Eucaristia. Descobriram que é a verdadeira carne humana, que é um miocárdio, uma parte do coração. Só que mais ainda, isso já foi atestado, já foi confirmado no milagre eucarístico de Lanciano, que talvez seja um dos mais emblemáticos, e de tantos outros também, né? Aliás, parênteses, hein, gente? Lá na Consolação, propaganda. A gente está fazendo a exposição dos milagres eucarísticos, que é essa exposição
idealizada pelo beato Carlo Acutis. Ele juntou, são 160 painéis, 130 milagres eucarísticos pelo mundo afora, e é maravilhoso descobrir isso. E a gente está fazendo uma exposição rotativa, porque não temos espaço para expor todos os painéis, são muitos, e também porque cada um tem o seu texto, tem que escrever, está escrito, você tem que ir lá ler, assimilar, se maravilhar, deixar tocar o coração, gerar o espírito de adoração, essa maravilha pela Eucaristia, etc. Então, pouco a pouco, vamos assimilando todas essas maravilhas, esses sinais de Deus para os nossos tempos, que são esses milagres eucarísticos. Então, descobriram que era o miocárdio do coração. Mais ainda, gente, né? Era tecido vivo e continua sendo tecido vivo. Mais ainda, a ciência descobriu e atestou, estava num estado, e aqui tem médicos que vão poder depois falar, estava num estado de tensão e de estresse que antecede a morte. Quando você recebe o pão de Cristo, né, o corpo de Cristo, pensa nisso, pensa nesse milagre. O coração, o sangue, a pessoa, toda a pessoa de Jesus Cristo ali. Deus que se esconde porque Ele deseja que o procuremos, deseja ser encontrado. Então esse Deus que se esconde, né, no sofrimento, esse Deus que se esconde na Eucaristia, esse Deus que se esconde na palavra, mas hoje eu quero falar para vocês, esse Deus que se esconde no teu próximo, no teu irmão. Vocês não sabem o valor da esmola. É imenso. E talvez só pela esmola nós seremos salvos. Mas talvez seja o último que a gente pense. A gente pensa mais na oração, pensa mais na penitência, deixa o bendito do chocolate e a gente esquece da esmola. Mas a esmola é o que vai nos salvar. Sabe por quê? Porque a esmola é a expressão da virtude das virtudes. A fé cessará, a esperança cessará, mas a caridade não cessará. A caridade é a própria essência de Deus, é o amor de Deus. E ela é a expressão da caridade se for vivida nesse sentido. Obviamente que a esmola não é uma beneficência, não é um mostrar que eu posso, aí não tem valor algum. Mas se eu fizer com a intenção, e essa é a ideia que eu queria deixar para vocês aqui hoje, para essa quaresma, para descobrir essas coisas escondidas de Deus, principalmente no irmão, se eu fizer com essa intenção, eu estarei expiando os meus pecados. Eu estarei num caminho de salvação. E vou provar para vocês, com histórias e com as Sagradas Escrituras. Pensemos no rei Nabucodonosor, que um dia recebeu um sonho de uma árvore enorme que saía, de repente essa árvore era cortada, vem abaixo, ele acorda assustadíssimo, chama mago para cá, mago para lá, finalmente o profeta Daniel chega lá, na frente dele para decifrar esse sonho. E olha o que acontece. Essa é a sentença, né, e a interpretação que o profeta Daniel faz. Tu, ó rei, viste também um vigia santo que descia do céu e dizia: derrubai a árvore e destruía. No chão, porém, deixai só o tronco com as raízes, numa corrente de ferro e bronze, no meio da grama do pasto. Está em Daniel 4, 20 a 21. Que ele seja orvalhada pelo sereno do céu e tenha o mesmo destino que os animais silvestres. 7 eras por ele hão de passar. Eis a explicação, ó rei. Aqui estão os decretos do Altíssimo que dizem a respeito de ti, ó rei meu senhor. Tu, ó rei, serás tirado da companhia dos homens e obrigado a morar com os animais silvestres. Capim, como aos bois, é o que lhe darão para comer. Tu, ó rei, terás de viver no sereno 7 anos. Está complicado essa tradução, hein? Nossa Senhora. E 7 anos hão poder
a quem ele quer. Enfim, acho que tem algum erro aqui. Mandaram deixar o tronco com as raízes. Significa que o teu império ficará de pé, desde que tu, ó rei, reconheças que é o céu quem manda. Neste sentido, ó rei, te seja agradável meu conselho. Paga teus pecados praticando a compaixão e repara tuas faltas cuidando dos pobres. Talvez assim tua felicidade possa durar. E foi o que aconteceu. Ele repartiu, isso agradou enormemente o coração de Deus, e foi-lhe restituído todo o reino, de uma maneira nova. Que maravilha! A esmola que salva, a esmola que tem um poder imenso para obter de Deus aquilo que a gente pede. É imenso esse poder. Mas vamos adiante. Tem um livro do Antigo Testamento que é o livro de Tobias. Se você lê esse livro a partir da perspectiva da esmola, é um livro da esmola. Quem que era esse Tobit? Diz logo nos primeiros versículos: eu, Tobit, andava nos caminhos da verdade e praticava boas obras todos os dias de minha vida. Dei muitas esmolas a meus irmãos e às pessoas da minha nação, vindos comigo para o cativeiro da região dos assírios em Nínive. Sabemos que ele era uma pessoa que foi exilada, queria ser fiel às suas tradições, toda a sua vocação, e entrou dentro de um país pagão, e ele tentava viver toda a sua fé. E ele viveu sempre na verdade e praticava boas obras, deu muitas esmolas e tudo mais. Esse é o testamento que ele deixa para o seu filho. E ele foi, ao longo do livro, você percebe, sempre estava fazendo bem. Ou era repartindo a sua roupa com o pobre, dando de comer. Contam, tem uma cena que é muito bonita, ele estava no meio da comida, de repente avisam a ele que um pobre indigente tinha falecido. Ele se levanta da mesa, imediatamente vai, pega nos seus braços esse morto e dá uma sepultura digna a ele. Isso depois vai ser reconhecido pelo próprio Deus. Vai dizer: tu não sabes quanto me agradou isso, quanto me agradou esse gesto que você fez. E aqui vamos ter em mente Então aqui está o testamento que ele diz, uma das últimas palavras que ele diz para os seus filhos, seu filho: dos teus bens, filho, dá esmola, e não desvies o rosto de nenhum pobre, para que de ti não se desvie a face de Deus. Chama a atenção de alguém aqui isso? Para mim chama. Não desvie o rosto do pobre, para que de ti não se desvie a face de Deus. A gente desvia pouquinho, várias vezes, infelizmente. Eu em primeiro lugar. Segundo, o que tiveres, conforme a importância dos teus bens, dá a esmola. Se tiveres pouco, não receeis dar a esmola desse pouco. Assim garantes para ti um prêmio valioso no dia do infortúnio. Pois a esmola, isso daqui é o importante, a esmola livra da morte e não deixa ir para as trevas. Livra da morte e não deixa ir para as trevas. De fato, a esmola é uma oferenda valiosa para todos os que a dão na presença do Altíssimo. Tem esse valor de reparação dos meus pecados. Eu penso nisso quando eu dou o meu trocadinho ali. Se eu pensasse nisso, acho que eu seria um pouquinho mais generoso. E depois tem aliás, eu recomendo uma leitura de uma homilia do Curadars, São João Maria Vianney. Segundo domingo da Quaresma, ele fala sobre a esmola de uma maneira belíssima. Belíssima, com muitos exemplos, citações de santos e tudo mais. Ele fala maravilhosamente. Ele fala que efetivamente a esmola tem esse poder de tocar o coração de Deus, seja para obter aquilo que a gente está pedindo, mas principalmente para a nossa salvação. Tem um poder imenso. O próprio Evangelho de São Lucas, agora não lembro exatamente a citação, diz: dai esmolas e os vossos pecados serão apagados. Acho que é capítulo 11, se eu não me engano. Mas, ou seja, estão vendo a dimensão daquilo que a igreja pede, que a gente vive,
como um dos meios favoráveis, né, e essenciais para a gente viver a quaresma, né, essa esmola. Além disso, diz nessa homilia São João Maria Vianney, em segundo lugar, o dar esmola tira o medo do juízo final. Porque você sabe que tem alguma coisa que você vai levar e vai apresentar. Né? E ele conta nessa homilia a história de São João Esmoler. Ele foi patriarca de Alexandria e foi conhecido pelas suas grandes obras, especialmente as obras de caridade, as obras... Parece que ele tinha uma lista de 8.000 pobres que ele ajudava, uma coisa assim, né, que deveria tocar a nossa consciência um pouquinho, né? Ao menos um pouquinho. Acho que eu tenho 2 ou 10, alguma coisa, alguém tem... Passa o número dos dedos da mão, que eu pego e assumo essa pessoa e vou ajudar. Né? Obviamente, aqui a dimensão de dar esmola, a gente deve ter em mente aquele evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala, o final dos tempos, né, o reino dos céus vai ser da seguinte maneira. Chegará o final dos tempos, todos se reunirão na frente desse trono, vai separar os cabritos das ovelhas. Né? As ovelhas vão dizer, vinde bendito do meu Pai, porque eu estava nu e me vestistes, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava com fome e me deste de comer, eu estava prisioneiro e me viestes a visitar, eu estava doente e me viestes a visitar, etc. Quando foi que fizemos isso, Senhor? Quando fizestes isso, a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Dar esmola, então, tem toda essa dimensão, né? Não é só dar dinheiro, é dar isso para... Né? Gente, é tão claro o Evangelho, que a gente ainda duvida do que a gente vai ser julgado. Está aqui, gente, está no Evangelho, está na Palavra de Deus. Né? Lá no Evangelho de São João diz, e o juízo consiste que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo através da palavra de Deus, essa palavra escrita. A luz veio ao mundo através da palavra que se fez homem e se fez carne, que é Jesus Cristo. E está ali. Ninguém vai poder chegar, eu não sabia. Sabia sim. Quantas vezes a gente escutou, né? Não vai ter segredos. Não vai ter segredo. A gente sabe do que a gente vai ser julgado. Né? Sabemos mesmo. Então, está na hora de praticar. Tempo de conversão, tempo de salvação. Né? Então ele conta a história de São João o Esmoler, que tinha toda essa dimensão de caridade, o próprio nome, o apelido que o deram, né, foi canonizado por isso, etc. Tinha um grupo de mendigos na praça tomando sol, e eles estavam discutindo entre si sobre as diferentes casas, quem dava, quem não dava, quem dava mais, quem não dava mais, até que chegaram a uma casa que nunca tinha dado nada para eles, ao contrário. Quando eles tocavam lá, eles eram, enfim, né, eram rechaçados, eram jogados fora e nunca deu nada. Aí um valentão lá levantou a mão e falou, vocês querem apostar comigo? Hoje eu vou tirar alguma coisa desse senhor. Né? Ele foi lá, bateu na porta desse senhor, né, que era uma pessoa bastante abastada. Esse senhor abre a porta já meio enfurecido. Ele não encontra pedra alguma para jogar na cabeça desse mendigo, mas o padeiro estava chegando com os pães para o cachorro dele. Ele pega um pão e taca na cabeça desse mendigo. O mendigo, com tal de ganhar a aposta, ele pega esse pão e leva lá para os seus companheiros triunfando. Olha, ele me deu esse pão. Né? Poucos dias depois, ele ficou doente, esse senhor, e ele teve um sonho. Esse sonho era o juízo final. E tinha uma balança. Por uma parte, o anjo do bem, e por outra parte, o anjo do mal. Aí, o julgador, né, o juiz, perguntou, anjo do bem, o que tens para colocar aí na balança? E o anjo do bem, muito triste, entristecido, falou, não tenho nada. Aí o juiz falou, mas e aquele pão que jogaram na cabeça do... Não é nada, coloca na balança. E a balança pendeu para o outro lado. E ele acordou desse sonho, foi buscar correndo São João Esmoler e falou, minha vida é para Deus e é para repartir e viver de esmola. Entregou toda a sua fortuna. Né?
Ou seja, e o anjo inclusive ficou revoltado com o juiz, né? Falou, poxa, pedaço de pão, o que é isso? Para que a gente veja a dimensão da importância da esmola, que salvou a vida dessa pessoa, literalmente, de uma condenação certa. Né? Como a gente deve prestar atenção. Como se não bastasse, né, vamos voltar para as Escrituras, que acho que tem todo esse peso. Enfim, tem outra passagem muito bonita de Tobias, no qual o próprio anjo, né, ele se revela, ele acompanha o filho, etc. Depois volta, e eles estão muito agradecidos, eles querem dar uma recompensa material para esse anjo, é o anjo Rafael. Né? E o anjo Rafael fala e se revela. Né, chamou ambos à parte, né, Tobias e a sua esposa, e disse: bendizei a Deus e celebrai-o diante de todos os viventes, por todos os benefícios que ele vos fez, para que bendigais e canteis ao seu nome. Publicai as obras de Deus com a honra que merecem, e não demoreis em celebrá-lo. É bom manter escondido o segredo do rei, mas é honroso revelar e celebrar as obras de Deus. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É boa a oração com jejum e a esmola com justiça. É melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Os que fazem esmola terão longa vida. Os que cometem pecado e iniquidades são inimigos de si mesmos. Eu vos declarei isso, eu sou o anjo Rafael. Dar esmola. Está dando para convencer um pouquinho, né? Convencer um pouquinho da importância da esmola. Vamos para no livro do Atos dos Apóstolos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Um dia, pelas 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus entrar em sua casa e chamá-lo: Cornélio. Cornélio olhou atentamente para ele e, cheio de temor, disse: que há, Senhor? O anjo respondeu: tuas preces e tuas esmolas subiram para serem lembradas diante de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar um tal de Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, perto do mar. A gente sabe da história, né? Ao mesmo tempo, Pedro teve esse sonho que ele estava preparando a refeição, de repente ele entrou em êxtase e viu esses animais dentro de um grande lençol, e essa voz que dizia sacrifica, ele dizia nunca, Senhor. Né? Enfim, ele percebeu que a mensagem era para ser anunciada para todos os povos, né? Que também os povos pagãos estavam abertos a esse dom do Espírito Santo, enfim. Daí chegam para buscar Pedro, São Pedro sai correndo, vai para casa, chega lá, todos são batizados, todos recebem o dom do Espírito. Mas por quê? Porque uma pessoa cuja oração foi elevada a Deus, cujas esmolas e esses atos, uma pessoa que era pagã, foi agradável a Deus e foi responsável pela conversão de todos ali que estavam reunidos. Ele reuniu toda a família. Ou seja, olha o poder, né, da esmola. Como a esmola também, ela interrompe, né, a ira de Deus, que vai ter, né, não devemos temer, mas sim vai ter. Né? Depois tem mais um ainda do Atos dos Apóstolos, tem vários, né? Eu só trouxe alguns só para dar um exemplo. Tabita, o que aconteceu com Tabita? Tabita era uma mulher que foi ressuscitada por Pedro. Aquele Pedro que falou não para Jesus, aquele Pedro que é aquele pescador, aquele Pedro que negou Jesus, etc., ressuscitou uma pessoa, literalmente. Né? Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o velaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava aí e mandaram 2 homens com um recado. Vem depressa até nós. Pedro partiu, enfim. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e os mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Olha que interessante, São João Crisóstomo
comentando essa passagem, ele fala o seguinte: por que o escritor sagrado fez questão de colocar isso? Ou seja, Pedro chegou lá, a primeira coisa que elas fazem, olha o que ela fez. Aqui, essas roupas que graças a ela, essa benfeitora que nós tivemos. E ele conclui o seguinte: foi essa a razão que fez com que Pedro fosse tocado, obviamente impulsionado pelo Espírito Santo, e fizesse com que ela ressuscitasse. Olha que pessoa boa. Olha como ela merece, né, essa ressurreição, e é isso que foi a razão pela qual ela foi ressuscitada, né? Ou seja, a esmola, São João Crisóstomo diz: meu filho, dá um pedaço de pão ao teu pobre irmão e receberás o céu. Dá um pouco e receberás muito. Dá os bens perecíveis e receberá bens eternos. Para os presentes que você dá a Jesus Cristo na pessoa dos pobres, você receberá uma recompensa eterna. Dê um pouco de terra e você receberá o céu. Que maravilha, hein? Poderíamos imprimir essa frase para todos nós. Santo Ambrósio diz que a esmola é quase um segundo batismo e um sacrifício de propiação que apazigua a ira de Deus e nos faz encontrar graça diante do Senhor. A esmola. São João Maria Vianney, como nós sabemos, ele tinha pouca capacidade intelectual, né? E aí ele tinha esse desejo de ser padre e tal. E, aliás, recomendo uma biografia do Francis Trochu, muito bacana, acabei de ler. E aí ele, desesperado ali, não conseguia passar os exames de filosofia, de teologia, etc. Ele decide fazer uma peregrinação, pedindo essa graça: dai-me inteligência e sabedoria para eu passar os exames, né? Pelo amor de Deus, eu preciso ser padre. Isso ele tinha certeza, né? Aí ele faz o seguinte propósito, para ainda ficar mais valiosa aos olhos de Deus essa peregrinação. Eram, acho que uns 100 e poucos quilômetros, ele foi a pé, e ele falou: não vou levar nada, vou viver da bondade e da caridade das pessoas. E foi um caminho muito difícil, né? Dormiu na rua várias vezes, ninguém dava nada, passou fome, ficou doente, ninguém acudiu, alguns poucos acudiram, finalmente chegou lá. E ele começou a contar toda a indignação que ele teve com as pessoas, que ninguém nesse país que supostamente era cristão, na época da Revolução já estava, né, virando de lado, etc., né? Que ele ficou indignado e chamou um padre, queria desabafar, conversar e tudo mais. O padre fez o seguinte conselho: você tem dinheiro? Ele falou: tenho, né? Mas eu queria fazer essa experiência e queria fazer mais sacrifício. Ele falou: volta todo esse caminho depois da tua peregrinação dando o que você tem. Ele falou que a alegria que ele experimentou foi inigualável. E ele obteve também a graça, né? Ele obteve essa graça de passar os exames, graças a Deus se ordenou sacerdote e tudo mais. E ele conclui, né? Não há mais alegria no dar. Há muito mais alegria no dar, né, do que no receber, né? Dai e vos será dado. Roberto Bellarmino diz: a esmola é reparação por os pecados cometidos, faz com que nós acumulemos méritos para a vida eterna, permite o perdão dos pecados, aumenta a confiança em Deus, inspira os pobres a rezarem pelos seus benfeitores. É tempo de conversão, é tempo de salvação. É tempo de descobrir as realidades escondidas de Deus, esses meios de salvação que estão ao nosso alcance. É tempo de abrir o olho, porque vai chegar o dia que tudo vai ser definitivo, já não vai dar mais tempo. É hoje que eu tenho que decidir, é hoje que eu tenho que viver isso. E com isso eu termino, talvez um ano que eu cheguei na Consolação, e veio conversar comigo um morador de rua, realmente muito fedia mesmo, sujo, maltrapilho mesmo, né? Mas me chamou a atenção, ele estava sentado no último banco ali, 3 coisas, né?
Ele pediu para conversar comigo, eu sentei lá no banco, lá atrás. E aí ele começou, primeiro me chamou a atenção os olhos dele, os olhos azuis. Nossa, me chamou muito a atenção, né? Todo cabeludo assim. E aí ele falou: padre, eu nasci na rua, minha mãe já pedia esmola na rua, ela morreu assim com a mão estendida, eu vi ela morrendo. Nunca sentei numa mesa para comer. Queria pedir um dinheiro para uma Coca-Cola. Queria experimentar, estava calor, sei lá, naquela época. Né? Para uma Coca-Cola, porque eu estou com vontade. Né? Uma Coca-Cola. Mas, na realidade, o que eu vim falar contigo é o seguinte, né, com o senhor. Somente dignidade eu peço. Trate-nos com dignidade. Né? Falei, óbvio, né? A gente está tentando. Né? Venha sempre que você pode. Não, eu não me sinto indigno de entrar aqui na casa do Senhor. Eu não vou vir na missa. Falei, claro que você pode vir quando você quiser entrar aqui e tudo mais. Mas ele só pediu isso, né? Trate com dignidade. E ele foi embora. Quando ele já estava virando, eu perguntei o nome dele. Lázaro. Nossa Senhora, aquilo lá veio como um balde de água na minha... Nossa, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Ele chamava Lázaro, gente. Lázaro. Meu Deus do céu. Ele falou que morava ali na frente. Nunca mais encontrei esse Lázaro. Nunca mais vi. Nunca mais apareceu na paróquia. Talvez foi para outro lado, não sei se é um anjo, se não é, não sei. Quantas histórias tem, hein, gente, no nosso dia? São Martinho, que estava caminhando, de repente vê aquela pessoa, né, passando frio e tudo mais, ele corta a metade do manto dele, dá para essa pessoa. Jesus Cristo se aparece no dia seguinte, vestindo o manto que ele tinha dado para essa pessoa. São Francisco Xavier, que estava andando por esses mundos afora aí da Índia, desses países de evangelização, um dia se encontrou com um leproso, e ele deu uma moedinha para esse leproso, só que ele passou adiante e depois se arrependeu profundamente, porque ele não apenas quis dar a moeda, mas quis abraçar para mostrar todo o amor que ele tinha. Ele vira para trás, já não estava mais, era um anjo que se tinha vestido, né, desse leproso. Deus está escondido e quer ser encontrado, quer ser procurado, quer ser encontrado. Abramos os olhos, estejamos atentos nessa Santa Quaresma e que a conversão que cada um de nós percorra seja essa, perceber as realidades escondidas de Deus que são caminhos de salvação para mim. Seja na Eucaristia, seja no próximo, seja na vida de oração, seja na penitência, gente. Penitência, penitência, penitência. Santíssima Virgem, que em todas as aparições fala isso, penitência. Vamos, um acordo aqui, hein, gente, e com isso eu termino mesmo, vai. Vamos superar a questão do chocolate. Algo mais, gente. Você vê as histórias dos santos, São Paulo mesmo usa uma palavra, castigar. Castigar o meu corpo. Castigar o meu corpo. Gente, se a gente quiser ganhar o céu não se improvisa, hein? A gente tem que merecer. Merecer, Deus já mereceu por nós, Cristo mereceu por nós, né? Mas eu tenho que colocar a minha parte. Quando o Evangelho fala penitência, é penitência mesmo, gente. Tem que expiar os pecados. Devemos expiar os pecados com oração, com louvor a Deus, com esmola. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa servirei